Se alguém me perguntasse por onde eu começo na bolsa, eu responderia pelos fundos de investimento imobiliário. Isso porque eles são menos voláteis que as ações, ou seja, eles ficam subindo e descendo menos, o que é bom para quem está começando. Eles dão uma renda mensal, todo mês cai um aluguel na tua conta. Aluguel porque eles são investimentos relacionados a imóveis, podem ser imóveis em si ou papéis, títulos relacionados a imóveis, o que é um investimento muito próximo de todos os brasileiros. O outro benefício é que por menos de R$100 tu já pode comprar um fundo de investimento imobiliário. Se te interessou, vamos lá? E aí pessoal, meu nome é Gabriel Maciel e o assunto do vídeo de hoje vão ser os fundos de investimento imobiliários. Já te adianto que na descrição vai ter o link para tu acessar a minha carteira de fundos imobiliários com as porcentagens exatas para tu saber o quanto tu precisa comprar de cada um deles para ter uma carteira diversificada. Além disso, eu também vou oferecer exatamente quanto eu invisto em renda fixa, criptomoedas, ações, enfim. Vai lá na descrição para ver. O que são fundos de investimento imobiliário? Ainda que o nome possa trazer algumas dicas, o conceito completo é o seguinte: eles são ativos em que um grupo de pessoas reúne o seu capital para poder adquirir investimentos relacionados a imóveis, sejam imóveis físicos, como um prédio, um galpão logístico, ou papéis, como um CRI e um LCI. Esses dois títulos eu já falei no meu vídeo anterior. Em resumo, é um grupo de pessoas que se junta para investir. Quem compra uma cota de um fundo torna-se um cotista. Esse cotista tem alguns direitos. Ele vai poder receber uma parte dos lucros, mas também cada cota equivale a um voto. Então ele vai poder decidir qual o futuro do fundo, o que vão comprar e o que vão vender. Os fundos de investimento imobiliário podem ser negociados em bolsa, fechados ou restrito a investidores qualificados ou profissional. Apesar de eu ser um investidor profissional, eu só invisto em fundos abertos. Então esses outros tipos eu nem vou falar nesse vídeo. Como o cotista ganha dinheiro? Bom, eu já dei uma adiantada, mas o cotista vai ganhar dinheiro dos aluguéis, arrendamentos, rendimentos que os papéis relacionados a imóveis derem, da venda, enfim, de várias maneiras. Mas a outra maneira que ele também vai ganhar dinheiro é pelo ganho de capital. Ou seja, imagina que tu comprou uma cota de um fundo e ela valia R$100. Um ano depois, além dos dividendos que essa cota deu, ela vai estar valendo 120. Esses 20 também é tua rentabilidade, mas presta atenção. Tudo que o fundo distribuir, ou seja, esses rendimentos, os dividendos, estão isentos de imposto. Já o ganho de capital, na hora que tu vender, tu vai ter que pagar 20% sobre o todo. Como é que tu calcula isso? Bom, tu pega o preço da venda, diminui pelo preço da compra. Esse vai ser o teu lucro. O imposto só incide pelo lucro. O lucro tu multiplica por 0,2 e aí vai estar o quanto tu vai ter que pagar de imposto. Agora é só tu ir no site da Receita e preencher uma DARF. DARF é D-A-R-F. E aí pagar o imposto e resolvido. Todos os fundos distribuem rendimentos? A resposta é sim. Os fundos são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus lucros. Como comprar e vender FIIs? Bom, não há nenhuma diferença entre tu comprar e vender um FII e tu comprar e vender uma ação. Então já fica de tutorial para as duas coisas. O que tu vai fazer? Tu primeiro vai ter que abrir conta em uma corretora de investimentos. Dentro dessa corretora vai ter o Home Broker. No Home Broker tu vai lá e escrever o código do teu ativo. Esse código se chama ticker. Então, por exemplo, tem um fundo muito famoso que se chama BCFF11. Tu vai lá, escreve BCFF11 e decide quanto tu quer comprar, por qual valor e manda a ordem. Ou, enfim, a mesma coisa para venda. Quais os custos de investir em FIIs? São basicamente 4. A taxa de corretagem e de custódia, os emolumentos e a taxa de administração. Essas duas primeiras a gente paga para a corretora, mas não são todas as corretoras que cobram isso. Tem muitas, inclusive, que tem taxa zero para tudo isso. E se a tua corretora cobra, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu fiz. Já os emolumentos não tem como se escapar. Tu paga eles para a B3 com o objetivo de ela pegar esse dinheiro e investir na infraestrutura para deixar todo o mercado funcionando direitinho. Sobre a taxa de administração, ela também não tem como se escapar. Mas o que é bom é que ela é tirada diretamente da tua cota, então tu não precisa fazer nada. O objetivo dela é pagar o gestor pelo trabalho dele. Mas o que o gestor faz? Além de toda a parte burocrática, ele também cuida dos teus investimentos. Ele analisa o que é bom vender, o que é bom comprar, quem vai ser um bom locatário, se os locatários estão pagando, enfim, ele cuida de tudo para o teu dinheiro render e é por isso que ele merece uma remuneração. Quanto preciso para investir em fundos imobiliários? Deixando um like no vídeo e com menos de R$100 tu já consegue investir em fundos imobiliários.
Isso acontece porque tu pode comprar apenas uma cota do fundo e, então, o valor da cota vai ser o mínimo que tu precisa para investir. Ainda assim, se a tua corretora cobra taxa de corretagem, o que não deveria, procura com que o valor da corretagem seja até 1% do valor da ordem. Traduzindo, se tua corretagem é R$10, evita fazer ordens menores que 1.000. Isso acontece porque na saída, logo na compra ou na venda, tu já vai ficar com 1% de rentabilidade negativa. Quais são os 3 tipos de fundos? Agora que tu vai começar a investir em fundos de investimento, tu precisa começar a entender as nomenclaturas do todo. Primeiro, eu acho que tu já deve ter percebido, mas fundos de investimento imobiliário são carinhosamente apelidados de FI. E os FIs têm 3 tipos, os fundos de tijolo, papel e misto. O misto, como tu deve imaginar, é uma mistura dos 2 primeiros. O fundo de tijolo é um fundo que investe apenas em coisas físicas. Ele só tem prédios comerciais, galpões, enfim, não tem nada que seja papel. Diferente do fundo de papel. Esse fundo investe apenas em ativos relacionados a imóveis. Como eu já comentei lá em cima, um LCI e um CRI são 2 ativos que são relacionados a imóveis. Qual deles é o melhor? De novo, a resposta é que não tem um melhor. Mas o que tu pode fazer é dar uma olhada na descrição e pegar o link da minha carteira completa de fundos imobiliários. Assim tu vai poder saber quais são os melhores, independente do tipo. Mas não existe um tipo melhor, porque o papel do fundo vai ser um papel em específico. Um fundo de papel tem um foco diferente de um fundo de tijolo e do que um fundo misto. Então o que importa é se o gestor está agregando valor ao cotista. Quais os riscos de se investir em FIs? Os principais riscos são má gestão, vacância, crédito, liquidez e mercado. Agora, normalmente, é a hora que o pessoal chega, dá uma ajeitada na cadeira. Mas vamos um por um para tu ficar tranquilo. Má gestão. Todo fundo é gerido por um gestor e esse gestor toma algumas decisões. Um mau gestor vai tomar decisões ruins. Um bom gestor vai tomar decisões boas. E lembra, né? Não é porque o cara é bom que ele nunca vai errar. Ele só vai errar em uma quantidade muito menor que o pior. E como tu descobre isso? Bom, vai ter que analisar o histórico do fundo e o do gestor. Vacância. Os fundos mistos e os fundos de tijolo são imóveis, ou seja, quando o imóvel não está alugado, não está entrando renda para cobrir os custos do imóvel. Então ele segue tendo que pagar IPTU, água, luz, enfim, a manutenção dele segue, mas a renda não entra. Crédito. Os ativos imobiliários são caros e normalmente para um fundo conseguir continuar crescendo e entregando valor para o cotista, ele precisa se endividar e fazer novas aquisições. O problema é que quando o fundo depende só dessa situação, pode acontecer o risco de crédito. Isso é, quando ninguém mais quer emprestar dinheiro para ele ou refinanciar sua dívida. Assim, o fundo pode quebrar. Uma segunda análise pode ser feita para os fundos de papel, porque eles nada mais são do que empréstimos, ou seja, o devedor pode dar um calote. Mercado. As pessoas gostam de caracterizar o mercado como um conjunto de sistemas interligados. Eu gosto de pensar como aquele filme do efeito borboleta, que é uma batida de asas de uma borboleta no Japão causa um tornado nos Estados Unidos. Mas a ideia é muito similar. Por exemplo, como a gente teve a crise agora, muita gente viu as suas ações derretendo enquanto os FIs estavam segurando o seu valor. E daí que a pessoa pensou, bom, eu não vou vender minhas ações, mas eu vou vender os meus FIs. Só que não foi só ela que pensou isso. Então, por um motivo completamente desrelacionado ao mercado imobiliário, fundos estavam caindo. E isso é o risco de mercado. Liquidez. Liquidez é o quão rápido tu consegue fazer um ativo virar dinheiro. Se tu investe em FIs líquidos, isso não vai ser um problema. Mas às vezes, as grandes rentabilidades estão na galera que é menos líquida. E aí vai ter um problema. Se dá alguma situação grande no mercado, como, de novo, uma crise, muita gente pode estar vendendo um ativo que não tem tanta gente querendo comprar. E a lei da oferta e da demanda determina que quando tem muita oferta e pouca demanda, o preço cai. Um fundo imobiliário pode quebrar? Sim, mas isso é muito raro. De cabeça, eu só consigo pensar de um nos últimos, vamos dizer, 30 anos. E as consequências? Olha, tem 2 possibilidades. A primeira é ter uma chamada de capital, ou seja, os cotistas vão ter que aportar ou botar dinheiro dentro do fundo para o fundo não quebrar, ou ele vai fazer a liquidação. Ele vai dizer, ó, fechamos as portas, acabou, vamos pagar quem a gente está devendo e o resto fica para os cotistas. Esse tipo de cenário é aquela coisa, contanto que tu escolha bem os teus ativos, como os que estão na descrição, ou pague alguém para fazer isso, tu provavelmente não vai ter problema. Existe um BOVA11 dos fundos imobiliários
Para quem não sabe o que é um BOVA11, ele é um ETF que replica as movimentações do Ibovespa. Então, quando tu ouve, a bolsa caiu 1%, a bolsa subiu 3%, existe um fundo que a única coisa que ele faz é tentar replicar esses movimentos da bolsa. Infelizmente, a gente não tem um ETF assim para os fundos imobiliários, mas a gente tem um índice, o nome é iFix. Se tu tá gostando do conteúdo até agora, se inscreve aqui embaixo e liga o sininho para não perder os próximos vídeos. O que é uma amortização e o que acontece com o fundo que faz isso? A amortização ocorre quando parte do capital do fundo é devolvida ao cotista. Na prática, imagina que se teu fundo vale R$100, tu vendeu 80. O valor da cota não vai mais ser 100, vai ser 20. E esses 80 vão ser devolvidos ao cotistas. Isso acontece quando acaba o prazo do fundo ou ele é liquidado, ou seja, vendido. O que acontece quando um fundo emite novas cotas? Lembra lá atrás quando eu falei sobre os riscos, o risco de crédito em específico, que era quando o fundo pegava dinheiro emprestado de alguém? Então, essa é uma das maneiras dele conseguir dinheiro para conseguir se expandir. Outra maneira é criar novas cotas. O que acontece? Eles aumentam o número de cotas, oferecendo para os cotistas atuais e para o mercado. Os cotistas vão poder comprar antes e a um preço diferenciado. Depois, essa cota vai ao mercado. Por que o cotista compraria? Bom, muitas vezes o preço diferenciado já faz sentido. Mas outra opção é que o cotista tem o poder de voto. Uma cota, um voto, lembra? Então, se ele quiser se manter ativo nas decisões, ele vai querer aumentar sua posição. Quais tributos incidem sobre os FIs? Na hora de falar de imposto, eu sempre acho que fica melhor deixando um like aí embaixo. Mas, lembrando, os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos. O valor que cai na tua conta já é líquido. O ganho de capital, ou seja, quando tu vende o fundo com lucro, é tributado em 20%. E presta atenção agora, ele não tem aquele limite que as ações têm de 20 mil em vendas por mês. Toda venda que tu fizer de um fundo imobiliário, tu vai ter que pagar imposto. Ou seja, no fim do mês, tu vai ter que gerar uma DARF para poder fazer esse pagamento. Por que eu investiria em um FI e não em um imóvel? Chegamos à grande pergunta. Vamos deixar um pouco mais justo e dizer que tu tem dinheiro para comprar um imóvel e para comprar um FI, assim a comparação vai ficar melhor. O primeiro ponto a se comparar é a acessibilidade. Imagina que tu tem 500 mil reais. Pô, com 500 mil reais dá para comprar muita coisa. Dá para comprar várias salas comerciais, algumas casas, enfim. Mas tu não consegue comprar um shopping, galpões logísticos por todo o país, vários prédios comerciais ou condomínios. Não tem como, o valor é muito reduzido. Mas com 100 reais tu já consegue comprar todas essas coisas juntas. Riscos. Todo mundo já ouviu aquela frase, não coloca todos os teus ovos na mesma cesta. Normalmente, quando tu compra um imóvel, tu não consegue comprar vários imóveis ao mesmo tempo. E isso é muito legal dos fundos imobiliários. Essa diversificação que ele te permite de comprar, por exemplo, um galpão logístico em Pernambuco e outro no Rio, é muito melhor do que tu comprar só um no Rio ou só um no Pernambuco. Imagina só, se o Rio desacelera, tem o de Pernambuco para compensar. E isso não aconteceria se tu só tivesse o do Rio. Burocracias. Como a gente sabe, no Brasil não tem como gerar lucro sem gerar burocracia. E quando tu compra um fundo imobiliário, toda a burocracia é tratada pelo gestor. Tu só precisa dar o dinheiro para ele e ficar relaxado. Tributação. Os fundos imobiliários têm benefícios que as pessoas físicas não têm. Os aluguéis deles são isentos, enquanto o aluguel de um imóvel paga imposto. E o ganho de capital é igual, 20% para a pessoa física que compra e vende um imóvel e também para ela que compra e vende um FI. Liquidez. O melhor jeito de falar de liquidez é te dando um exemplo. Quanto desconto tu acha que foi dado para os imóveis que foram vendidos no meio dessa crise? Eu não sei, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que no mínimo 10%. Agora, tem fundos imobiliários que nem isso caíram. Então, caso tu se encontrasse numa situação ruim e precisasse fazer a venda de todo o teu portfólio imobiliário, tu estaria muito melhor comprando FIs. Ah, e eu nem falei da venda. Quanto tempo demora para vender um imóvel? Às vezes meses, né? Um FI, tu vende num dia, 3 dias depois tu já pode estar na tua conta do banco. E, por favor, não me entenda mal, imóveis por si só não são investimentos ruins. Mas o negócio é que para a maioria das pessoas faz muito mais sentido comprar um FI. Se tu gostou do conteúdo até agora e quer um norte para saber como começar a investir em FIs, vai na descrição e pega a minha carteira de FIs
Lá eu listo com as porcentagens bonitinhas o quanto tu precisa comprar de cada um para ter uma carteira diversificada. No mais, lembra de deixar o like, se inscrever e ligar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos.